Bora, líder! Vamos para a nossa aula de número 1, que é como saber se fui chamado para liderar. Olha, essa é a dúvida de muita gente que tem um chamado para liderança. É a dúvida de saber se foi ou não chamado para liderar. Veja bem, você já pensou assim? Será que eu fui realmente chamado por Deus? Essa é uma das dúvidas que a galera tem, quebram a cabeça com isso para saber se isso que está ardendo aí dentro, essa vontade, é um chamado ou não real de Deus. A outra dúvida é: e se eu não for bom o suficiente? Né? Aquela expectativa de não corresponder à altura o que o chamado exige. A outra coisa é: eu não me sinto pronto para liderar. Então a pessoa diz: pastor, ainda não estou pronto. Eu ainda não estou pronto. E a gente vai desmistificar tudo isso aqui durante essa aula de número 1 do nosso curso Liderança Descomplicada. Outra coisa que as pessoas pensam: eu tenho medo de decepcionar as pessoas. As pessoas têm uma expectativa ao meu respeito, me veem de uma determinada forma, e se eu não corresponder a essa expectativa? Mas o propósito dessa aula é fazer com que você possa identificar o chamado de Deus para a liderança. Nós vamos te ajudar a identificar esse chamado de Deus para a liderança. O outro propósito é te posicionar com fé, segurança e convicção. Você saber, é esse o caminho que eu tenho que trilhar, é esse o caminho que Deus tem para mim. O outro propósito é eliminar suas dúvidas e fortalecer a sua identidade como líder. E o versículo-chave que nós vamos utilizar para isso está lá em João, capítulo 15, versículo 16, que diz: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha que mensagem poderosa. Foi Cristo quem escolheu você. E já continua nessa aula com a seguinte mentalidade: Deus capacita os disponíveis. Se você é alguém disponível para ser usado por Deus, para ser usada por Deus, saiba que Deus vai te capacitar. Então vamos para alguns princípios, tá? Para você entender bem. Primeiro, o chamado não começa no púlpito. O chamado começa no secreto. O chamado não é sobre microfone, sobre visibilidade, sobre uma posição de destaque. Não, não, não. Não tem nada a ver com isso, apesar da ideia ser muito comum achar que os grandes líderes são aqueles que estão em posições de destaque. Mas o chamado nada tem a ver com isso. Outra coisa é que o chamado, esse que começa no secreto, o real chamado é sobre obediência, disposição e serviço. Não é sobre performance, é o quanto você está disposto a obedecer, é o quanto você tem disposição para fazer, para servir a outras pessoas. O chamado não começa no púlpito, é bom lembrar. Outra característica para a gente entender que o chamado não começa no púlpito é que Deus chama quem está disposto, não quem está pronto. Tem gente que fala muito bem, canta muito bem, as pessoas dizem: nossa, nasceu para liderar, mas não está disposto. Talvez tenha até passado por um bom treinamento, mas não está disposto a fazer. Então, Deus não vai chamar uma pessoa que direciona toda a sua energia e disposição para outras coisas. Mas se você está disposto, o teu chamado já começou. E a gente vai ver aqui quais são alguns dos sinais do seu chamado. Então a pergunta é: como posso identificar o meu chamado para liderar? Então, primeiro, é aquele desejo ardente, queima dentro de você esse desejo
de servir as pessoas. O chamado para liderança não é aquele chamado, não é aquela pessoa que tem o desejo que as pessoas o sirvam. Não, não, não. É quando você tem um desejo ardente, queima dentro de você, você não sabe nem explicar, mas de servir as pessoas. Você fica feliz em servir. Isso é um sinal poderoso do seu chamado para liderança. O outro, o peso no coração pelas vidas. Você sente um peso vindo da parte de Deus pelas vidas que estão se perdendo, pelas vidas que não estão sendo bem cuidadas, pelas ovelhas que estão sem pastor, como Jesus quando teve compaixão das multidões. E esse peso é um peso que é compartilhado com o peso que está no coração de Deus pelas vidas que precisam ser lideradas, apacentadas. A outra característica é as pessoas ao seu redor buscam o seu conselho. Você não tem cargo, você talvez não tenha função nenhuma, mas as pessoas te procuram para te ouvir, para receber uma oração, porque já vê em você aquilo que nem você ainda conseguiu enxergar, mas as pessoas à sua volta já perceberam que Deus tem algo especial com você. Esse é um dos pontos que eu mais ouço as pessoas comentando. Pastor, eu não sou nada, mas as pessoas vêm até mim. Se prepara, porque Deus vai te usar poderosamente. O outro sinal é você se importa mais com o crescimento espiritual dos outros. Você não se conforma em ver os outros num nível raso de espiritualidade ou só frequentando o culto. Isso te incomoda. Você quer fazer alguma coisa, você quer se movimentar. Você não aceita que isso seja uma realidade. Você quer que as pessoas cresçam. E outra característica, o quinto sinal do teu chamado é você sente que seria desobediente se não fizesse isso. Você sente que você estaria desobedecendo a Deus se não seguisse nessa trajetória. Você não consegue ficar em paz no sentido de seguir sua vida cristã, como se você não estivesse sentindo isso, ouvindo essa voz, esse ardor no coração. Amém? Então esses são sinais de que você tem um chamado legítimo da parte de Deus. E já deixa eu trazer aqui nesse slide uma verdade para você. Deus usa os inseguros. Pastor, eu estou muito inseguro, eu vim fazer esse treinamento porque eu sou muito inseguro para seguir nessa direção. Olha lá o texto de Êxodo capítulo 3, quando Deus está falando com Moisés, e Moisés no versículo 11 diz: quem sou eu para ir ao faraó? E aí Deus responde no versículo 12: eu serei contigo. Então, não é sobre você, é sobre quem vai com você. E eu creio que Deus está com você nessa trajetória. Líder, Deus vai te honrar, Deus vai te usar e Deus vai alcançar vidas através de você. Mas tem crenças que você precisa romper. São mentiras que te paralisam e elas têm até uma pitadinha de verdade para você engolir com mais facilidade. A primeira delas é: eu preciso ser bom demais. Eu preciso ser o melhor. Eu preciso ser... Não, 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 não. Líder, bom demais é só Jesus. Outra mentira que contam para os líderes é: eu ainda não estou pronto. Não tem uma pitada de verdade, porque de fato você não está. Só que você diz que não está pronto hoje, daqui a 3 meses não está pronto, daqui a 3 anos não está pronto, daqui a 30 anos você vai dizer que não está pronto. Então é algo que está te paralisando, porque você bota isso como verdade para sempre. Mas acaba aqui nesse curso, você vai liderar sim. Outra mentira, tem gente melhor que eu. E aí vem a comparação. Não, se eu fosse fulano, se eu pregasse igual fulano, se eu conhecesse igual ciclano, se eu tivesse o jeito... Ei, claro que tem gente melhor que a gente, mas isso não impede o teu chamado. É uma mentira que está te paralisando. E outra coisa que você precisa romper, outra crença que você precisa romper: eu vou fracassar, eu vou fracassar. Claro, vai ter momentos de derrota sim, querido. Vai ter momentos que você não vai conseguir concluir, faz parte do processo. Mas fracassar é não acertar o alvo que Deus deu para a tua vida. Isso não vai acontecer porque você tem um chamado.
Aprenda essa verdade. Deus não te chamou para competir, mas para cumprir um propósito. Você não está aí para ser melhor do que ninguém, você está aí para cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Vale um glória a Deus aí. E o que Deus espera de um líder? Olha aqui. Ele espera que você tenha fé. E fé é mais do que acreditar. Ter fé é confiar. E ele espera também que você seja obediente. É o que ele espera. Fé e obediência. Líder não pode fazer carreira solo. Ok? Outra coisa que ele espera: humildade e dependência. Cabecinha baixa, dependência do Espírito Santo, entendendo o seu lugar de servo. Você vai ser muito usado por Deus, muito usada por Deus, quando você tem humildade e dependência. Baixa a bola, baixa a cabeça. Você é servo, só tem um que brilha na liderança, e é o nosso líder chamado Jesus. E algo essencial do que Deus espera de um líder é o amor pelas pessoas. Sem o ingrediente do amor, a sua liderança é um fracasso. E o amor por pessoas, não por coisas ou por instituições, que pode até vir junto, mas na frente tem que ter o amor pelas pessoas. E outra, disposição para crescer. Um líder tem que entender que você vai crescer o resto da sua vida. Você vai estar sempre aprendendo, você vai estar sempre tendo que subir de nível. Nunca você vai saber tudo, porque você é um eterno aluno cuidando de outros alunos, debaixo da liderança do nosso Mestre Supremo, que é Jesus. Então tenha disposição para crescer, para aprender sempre. Então, olha o que vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, ou seja, a liderança é uma obra excelente. E Deus quer te usar. E não tem problema nenhum em você querer isso. Olha o que o apóstolo diz. Se alguém deseja, então não tem problema você querer isso. Não é sinal de arrogância, não. É sinal de que Deus já está falando ao seu coração de uma forma poderosa e extraordinária. Eu queria que você fizesse nesse momento essa declaração profética. Declare em voz alta, no tom que você puder, aí onde você está. Deus me escolheu, me capacita e caminha comigo. O meu chamado é real e eu vou cumprir o meu propósito. Oh, glória! Bora, líder! Chegou a hora de se posicionar. Assuma o que Deus te confiou. Não espere a aprovação dos homens. Eu não estou dizendo para você sair fazendo sozinho, não. Mas não espere alguém dizer que você é bom, que você pode. Comece a buscar em Deus. Comece a se capacitar como você está fazendo aqui nesse curso. Aguarde o sinal verde da tua liderança. Se coloque à disposição e Deus vai te usar muito. Porque quem te escolheu foi Jesus. Bora, líder! Te espero na aula 2 para você continuar sendo cheio para cumprir o teu chamado. Vamos crescer juntos. Fique na paz.